E aí, pessoal, mais um Mestre Talks. Hoje um dia muito especial. Estou aqui com meu amigo Wellington Lemos, conselheiro do Pablo Marçal. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. Ó. Você sabia que conhecimento liberta? E liberta, né? Isso é bíblico, né, irmão? Demais. Não tem nem como, né? Muito. Tá? Quer ser livre? Quer largar a escravidão? Cara, buscar conhecimento. Total. Muito bom. O Wellington, você é empreendedor, além de tudo, e você ajuda as empresas a... A gente tem uma empresa que ajuda a fazer gestão profissional. Então, Você é um gestor profissional. Isso. Por exemplo, eu estou aqui agora, mas o time está lá tocando as empresas que a gente cuida. Porra, Então, ele faz gestão de empresas. Principal business é isso, exatamente. É fazer gestão financeira profissional. Para que o empresário possa focar no crescimento, em vendas, em gestão de pessoas. Que legal. Quando você fala gestão financeira profissional, claro que a maior parte é para a empresa, mas isso aí pode ser feita também para a pessoa física? Pode também. Quando eu falo profissional, o que é que eu quero dizer? É alguém que tem bagagem no mercado. Sim. Então, só eu, fora o time, tem mais de 15 anos em financeiro. Que legal. Então, profissional porque é alguém do mercado financeiro, que trabalhou em banco, entendi. que trabalhou em empresas. Legal. É diferente você pegar um primo, qualquer um e colocar sim. no teu financeiro. Então, não é profissional, é amador. Legal. Então, uma empresa profissional que cuida, então, a pergunta é, você cuida só de empresas ou cuida de pessoa física? E aí a gente tem um caso específico que a gente cuida de duas empresas e das finanças pessoais dele também. Então, entendi. gestão pessoal, apenas um. Mas educação para a pessoa física, educação financeira, finanças. Então, a gente tem aí alguns produtos, alguns serviços que a gente consegue levar educação. Mas gestão, apenas um que a gente faz. Muitas pessoas têm problemas nessa área. Tem muita gente que ganha dinheiro, sabe ganhar dinheiro, mas não faz a gestão financeira. Nem do negócio, e nem pessoal. Exato. Às vezes mistura o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, vira uma lambança. O que acontece? A gente não aprendeu em lugar algum fazer gestão financeira, né? Das finanças pessoais. Aí eu vou abrir empresa, o caos ele é o mesmo. Né? Então eu acredito que não é falta de educação financeira. Se você abrir o YouTube, enfim, as redes sociais, tem muita gente que ensina. É falta literalmente de entender que a inteligência financeira, que é quando eu pego educação financeira mais inteligência emocional, quando eu junto esses dois pilares, eu desenvolvo o terceiro, que é a inteligência financeira. Então eu costumo dizer que educação financeira não muda a vida de ninguém. Entendi. Por quê? Porque eu sei que eu não posso estourar cartão de crédito, eu sei que eu não básico, posso... Né? É o básico. E se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai saber. Então por que ela não muda de vida? Porque falta uma coisa chamada inteligência financeira. Gostei. É saber ganhar, gastar, poupar, investir e doar. Então, se eu entendo o que são os pilares da inteligência financeira, eu consigo mudar de vida. Esse é o segredo. Olha o Salomão aí. Esse é o segredo. Vamos lá, conhecimento liberta, né, Theo? Isso aí. Então a gente veio trazer um conhecimento profundo para quem realmente está assistindo poder mudar de vida. Muito legal, conhecimento liberta, adorei o título. E tem uma coisa interessante, sabia que o conhecimento, ele é tão antigo, que o conhecimento, ele existe antes da criação do mundo? A sabedoria? A sabedoria? Sabedoria. Não foi criada por Deus. Isso aí é o próprio Deus. Isso é profundo. Né? Não, mas é verdade. A gente estava falando de provérbios, né? Os códigos que tem lá em provérbios, de sabedoria. Forte, né? Se a gente entender que aquele livro ali guarda muita coisa profunda. E eu vou te falar, a gente falou, eu nem comentei. 2021, quando eu mudei o meu mindset, a minha mentalidade, um dos responsáveis foi o livro de provérbios. Glória Provérbios, a Deus. Eu até falei isso na Nada palestra. É por acaso, irmão. Pois é. Naquela palestra semana passada eu falei Provérbios 4:7. Né? Para você adquirir a sabedoria, tem que ter uma forte determinação. Então, foi um livro que Deus me trouxe uma clareza muito grande. E aí, dali para frente, a gente fez depois 31 dias de 31 capítulos de Provérbios, trazendo mensagens ali bem direcionadas, sempre com essa pegada financeira. Né? É algo que eu entendo que o meu propósito é falar de finanças, clareza financeira. Então, a Bíblia, ela tem mais de 2.300 versículos falando de finanças. E o pessoal diz para não misturar, né? Não tem como, não tem como. É a mesma coisa que querer separar a água, as partículas da água ali. Não tem. Então, tudo que a gente traz hoje de mensagem, a gente consegue trazer uma clareza financeira. Né?
não tem como separar Deus, o reino, de finanças, de riqueza, de prosperidade. Né? Então, aquelas pessoas que falam que prosperidade é coisa que não é de Deus, a pessoa dessa nunca vai ser próspera, nunca vai alcançar uma vida plena. Não faz nenhum sentido, porque tudo que foi criado por Deus é próspero. Entendeu? Tudo, então não tem como a prosperidade não estar embutida em nós. Sim. Entendeu? E agora a gestão e a inteligência financeira, como você chama, ela faz parte de todo esse processo. Se a gente fosse pegar a natureza como referência, deixa eu pegar aqui uma, seria mais ou menos o seguinte: você querer fazer uma cachoeira da ré, se você não sabe, não tem como. Sim. Porque a própria natureza né? Ela desce, não tem como, né? Então a lei física faz com que ela desça. E ter inteligência financeira é justamente isso, saber que a gente, quer dizer, o básico a gente já faz, que é a educação financeira, que é o básico. Você sabe que tem que gastar menos do que ganha. Isso. Cartão de crédito é o pior negócio para você atrasar. Pagar multa é absurdo e por aí vai. N coisas. Mas a inteligência é colocar a sabedoria por trás desse conhecimento. Pega esse conhecimento, coloca a sabedoria e faz com que esse dinheiro, além dele dar os frutos que ele precisa dar, pagar todas as contas, ainda me chamou a atenção 2 pontos que você falou que são muito importantes. Poupar e investir, transbordar. Transbordar, doar. Entendeu? Porque senão fica incompleto. Né? Se eu não tiver os 5 pontos aqui, não, com certeza. Ganhar, gastar, poupar, investir, doar, fica incompleto. Quando a gente pega esses 5 tópicos e traz para dentro das escrituras, o último que está aqui para a gente como último, no Novo Testamento é o que mais fala. Né? Coração generoso, provérbio mesmo fala isso, coração generoso prosperará. Então, muitas vezes, por que o pobre sempre vai ser pobre? Porque ele não entendeu que a primeira riqueza que ele tem que adquirir é a sabedoria. Se ele não entender isso, e a gente comentou isso no outro podcast, as pessoas querem correr atrás do dinheiro, então sempre vai ser pobre. Independente de quanto dinheiro tem na conta, sempre vai ser pobre. E é interessante, né? Porque você vê o cara mais sábio, pelo menos que é dito, que pisou aqui na terra, foi Salomão. Mas interessante, né? Porque Deus ofereceu para ele o que ele quisesse. Ele teve a oportunidade de escolher o que ele quisesse. Ele podia ter escolhido a riqueza direto. E ele foi muito sábio, né? Sim. Ele falou, quero sabedoria. Só que ele pediu e não ficou esperando só Deus transbordar nele a sabedoria. Ele foi atrás. Sim. Ele pegou 12 tribos da época, pegou o mais sábio de cada tribo, que eram conhecimentos diferentes, tribos diferentes, com conhecimentos diferentes, trouxe todo mundo, e eu acho que foi uma das primeiras mentorias que teve, viu? Porque ele chegou, pegou cada um deles, pegou o conhecimento de cada um deles e absorveu esse conhecimento desses 12. O que aconteceu? Ficou o homem mais rico do mundo, eu não sei, me parece que até hoje ninguém ainda ultrapassou Chegou a riqueza. no trilhão, né? Chegou no de trilhão. Salomão. E ele fez alianças. Então, ele adquiriu sabedoria e fez alianças. Então, isso mostra pra gente o seguinte, que o conhecimento por si só não serve para nada se eu não tiver um direcionamento. Com certeza. Se você tiver R$1 milhão e não tiver o conhecimento, vai destruir. Agora, se você tem um conhecimento e não tem R$1 milhão, também não vai fazer nada. Entende? Você precisa unir os dois. Agora, se você tem um conhecimento e tem um direcionamento, aí você consegue chegar no R$1 milhão. Boa. Então, por isso que na minha vida, na sua, na maioria das pessoas que conseguem romper, o conhecimento ele é um pilar essencial para a gente avançar. Faz parte da estrutura, não tem como. Sem ele, esquece, não funciona. Exatamente. É por isso que muita gente que ganha na loteria perde tudo. Muito rápido, né? Assim, eu acho que não dá nem um ano, a maioria já está tudo pobre de novo. Coisa muito rápida. Então, é por falta desse pilar. O Pablo uma vez falou uma coisa interessante. Ele falou que se ele fosse presidente, olha que interessante. Ele falou que ia colocar uma lei o seguinte: qualquer um que ganhar dinheiro fácil, por exemplo, na loteria, não podia mexer no dinheiro. Se não me engano, ele falou 1 ano, alguma coisa assim, e nesse período ia ter que fazer um curso. Investir em conhecimento. Eu vi. Aí eu vou ter que fazer um curso sobre. Provavelmente você seria uma boa pessoa para dar esse curso para ele, tá? E falar sobre de inteligência financeira, para ele aprender a lidar com o dinheiro, para depois ele pôr a mão no dinheiro. Ele ia receber só o rendimento ali. Um rendimento pequeno para ele ir levando, isso. Mas só ia pôr a mão no dinheiro na hora que ele provasse. E se possível, eu acho que eu até incluiria aí fazer uma prova
A capacidade, né? Vamos ver se ele foi. Aí sim, porque senão não faz sentido, né, irmão? Se a gente não tiver sabedoria, e a sabedoria ela é importante para a vida. Eu acho que muitas vezes a gente acaba investindo, né, em mentorias que tem um valor agregado financeiro alto, mas não sei a sua visão sobre isso, mas a minha visão é que os livros conseguem trazer para a gente profundos conhecimentos com custo muito menor, aquisitivo muito menor, que não se compara. Incomparável. Aí a gente pergunta, por que tem tanta gente pobre? Se tem tanto conhecimento de qualidade, tem mesmo, de fácil acesso. A própria internet hoje tem muito conhecimento. Gratuito. Exatamente. Muito. Então, se eu entendo que existe um conhecimento em um livro ou em um site de qualidade, por que eu não vou em busca do conhecimento? Para mudar de vida, para deixar de ser pobre, para mudar a mentalidade, para conquistar os sonhos tão desejados. Então, eu acho que muitas vezes a culpa do pobre de ser pobre é dele mesmo. Né? E fica julgando, criticando, achando que a culpa é sempre do político, é sempre do A, do B. Quando, na verdade, é da pessoa. Né? Isso é cultural, né? No Brasil. Nos Estados Unidos é diferente, na Europa é diferente. O cara rico lá, ele é uma referência. As pessoas querem ser igual, as pessoas elogiam. Sim. Olha, aqui não. Aqui se o cara tem um carro bom, uma coisa boa, nossa, onde que ele conseguiu isso? Fez alguma coisa errada. Pois é verdade, é verdade. Maluco isso, né? A crença. A crença, ela destrói muito. E é difícil, né? Sabia que isso acaba sendo também um bloqueio para algumas pessoas? Quando ela tem essa visão, dificilmente ela vai prosperar. Mesmo que ela tenha possibilidade de prosperar, mas é tão forte nele esse sentimento que ele não quer que tenham isso com ele. Então ele não quer ter mais. Ele chega no limite ali, ele para e não passa de jeito nenhum. Sim. Tem um ditado que fala assim, tem gente que é tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Já tem mesmo, mas com certeza. Por quê? Ou seja, a pessoa que ela até teve um negócio, alguma coisa ali, que conseguiu ganhar muito dinheiro, mas não entende como usufruir e o propósito daquilo. Então ela se torna pobre porque a alma está pobre, sedenta, né? As emoções muitas vezes estão destruídas, os relacionamentos, casamento muitas vezes também no processo foi destruído e tudo que ela tem é o quê? Dinheiro. Né? Eu conheci pessoas assim. Na época que eu tinha muitos negócios, dentre os negócios que eu tinha, um dos ramos era padaria. Legal. Então eu tive algumas padarias. E aí o que acontece? Por incrível que pareça, a maior parte dessas padarias, o proprietário era português. Era tradicional, muito português veio aqui, acho que na época da peste negra lá em Portugal, veio para cá, da Europa, e acabou indo para padaria. Muitos. Sim. Cara, os caras ganhavam muito dinheiro, tinha muitos imóveis comerciais, mas é incrível como eram mesquinhos, como viviam. Uma vez eu tive a oportunidade de ir na casa de um, não dá para acreditar. O português tem uma cultura de ser então, amarrado, eu sou neto de português. Tem uma cultura meio amarrada. Então, mas eu vi assim, mas muito forte. O meu avô disse que ele era construtor e ganhava muito dinheiro. Mas também o meu pai, né, que era filho, ele abandonou, teve muitas mulheres e abandonou quando era pequeno. Então foi muito difícil também para o meu pai. Mas eu acho que vem disso. O sangue é um pouco forte nessa parte. E eu vi muitas pessoas com muito dinheiro. E eu estou te falando isso porque eu lembro quando ele morreu. Seu pai? Não. Esse senhor, essa pessoa. Entendi. Quando ele morreu, ele viveu uma vida miserável, sendo milionário, uma vida miserável, e a família também vivendo assim. E morreu, e eu nem sei que fim deu nas coisas. Porque português também tinha muito questão de coisa engavetada, de coisa e tal. Então, é difícil. Então, não faz nenhum sentido acumular. Acumular é uma das piores coisas que as pessoas podem fazer. E entra no seu quinto pilar, que é justamente o transbordo, a doação. Se isso não fizer parte da nossa vida e não tiver... Isso aí tem que ser quase que automático. Um percentual já tem que ir para isso, porque é isso que faz a roda girar. Né? Quanto mais você transborda, mais você abre espaço para o novo e para Deus também, com a graça dele. Posso fazer uma pergunta provocativa, então? Por favor. Você falou que o transbordo tem que ser quase automático, né? Sim. Então, quer dizer que quando eu só dou o dízimo, já estou sendo generoso ali, já estou cumprindo a minha parte. Qual a sua visão sobre isso? Não, de forma nenhuma. Cara, é muito difícil falar sobre dízimo, porque muitas religiões colocam isso quase como um dogma, né? Mas na Bíblia não tem nenhuma passagem que fala que o dízimo tem que ser periódico, tem que ser mensal.
Eu lembro de uma passagem da Bíblia só, com o dízimo, falando inclusive que foi de espólio de guerra, e aí ele pegou uma parte desse espólio de guerra e passou como dízimo. Então, eu não vejo isso como uma obrigatoriedade. E eu acho que tudo que é obrigatório não é do coração. O coração não se obriga. Então, quando eu digo que ele tem que ser quase no automático, é que tem que ser automático no transbordo mesmo. Por exemplo, se está entrando, já tem que estar saindo. Por exemplo, eu tenho um projeto social, você falou que tem também. Então, e olha que interessante, eu mesmo sem estar entrando, que eu fiquei todo esse tempo sem negócios, né? Mesmo assim, parte do que eu ainda recebia, e sempre foi para isso. Porque senão não faz sentido, senão a vida não tem muito sentido, irmão. É muito maior do que só a questão de estar bem. Não faz nenhum sentido você estar bem, sua família estar bem, e tantas pessoas passando mal. Então, esse transbordo não precisa ser só necessariamente em dinheiro. Esse transbordo pode ser de conhecimento, pode ser de carinho, pode ser de atenção tempo. Então, o transbordo tem que ser assim. Mas tem uma coisa que eu aprendi muito cedo, que é muito legal falar sobre isso, que é assim, a gente só dá o que a gente tem. Então, não tem como você dar o que você não tem. Então, se você transborda gentileza, é porque você tem isso dentro de você, no seu convívio. Se você transborda conhecimento, é porque você tem conhecimento. Se você transborda dinheiro, é porque você também tem dinheiro. Então, é assim, se você não tem um desses itens, não tem como você transbordar. Mas não fique esperando ter tudo para transbordar, não, viu? Transborde no que tem. Eu conheço muitas famílias de pessoas humildes, que conheci muito, e, cara, tem algumas pessoas com uma vida muito simples, mas, assim, se você vai na casa delas, não fica sem dividir o que tem. O que ele tem, se ele tiver um prato, ele vai dividir com quem chegar. Não fica sem. Então, nunca falta. É incrível como nessas casas nunca falta. E eu venho do interior, né? Sertão da Paraíba. Legal. É interessante quando você vai visitar, você tem que sair visitando algumas pessoas. Toda casa que você entra, você tem que comer. Porque senão, se você não comer ali, você está desonrando ali. Isso é louco, né? E muitas vezes você chega em casas, por exemplo, aqui em Alphaville ou em outros lugares, né, em capitais, Recife, também venho de Recife, e você não tem isso, esse acolhimento. Né? Então, é o que você está falando, não preciso ter muito para ser generoso. Mas aí a gente traz uma outra chave. Quando você entende que a riqueza, a verdadeira riqueza que a Bíblia nos ensina, não é sobre o meu saldo bancário, mas é sobre o coração e quanto eu consigo transbordar, uma pessoa dessa ela vai ser plena. Ela vai conseguir viver sem um peso financeiro nas costas. Sim. Então, a conta bancária ela não é o fator determinante para a minha felicidade. Mas a minha felicidade é o fator determinante para ir em busca da minha conta bancária cheia. Então, é um pouco disso. Cara, faz todo sentido o que você falou. Porque, assim, como o dinheiro ele é fruto, né? É munição para a gente ajudar as pessoas, inclusive para a guerra, de tudo isso que a gente está vendo, essa guerra contra a família, essa guerra contra um monte de coisas, eu acho que o dinheiro é munição. Mas a felicidade, quando você transborda, quando você está bem, o dinheiro ele vem atrás de você. É maluco. Quando você faz as coisas certas, você não precisa se sacrificar muito. Antigamente, eu achava que o dinheiro era fruto de trabalho árduo. Então, eu trabalhava muito e achava que eu tinha resultados porque eu trabalhava demais. Esforço ali. Que era fator do esforço. Mas hoje eu vejo que não. Eu acho que o esforço em alguns momentos são importantes, mas não faz nenhum sentido. Sabe por que não faz sentido? Eu descobri que não faz sentido. Compartilha com a gente. Pelo seguinte, irmão. Qual a coisa mais próspera que tem? A família? Não, família é super próxima, mas assim, se a gente não colocar o ser humano, é a natureza. A natureza é próspera demais, certo? Sim. Você já viu alguma árvore brigando com a outra que está do lado? Fala, sai daí, aí é meu lugar, essa água é só para nós dois. Verdade. Né? Ah, não, essa fruta aqui não vou deixar cair aqui perto, não, que essa é minha. Não tem isso. A natureza, ela não se desgasta demais, ela não corre, ela não se apressa, tudo é natural, tudo é no tempo certo. Uau. E ela é super próspera. Dá para fazer aquele putz agora, né? Putz. Exatamente, porque não precisa disso, mas antes eu achava que precisava. Sim. Depois de um tempo, quando eu parei com os negócios, eu entendi que não é sobre velocidade e nem esforço,
muitas pessoas não prosperam porque a gente aprende quando é jovem que o dinheiro vem do esforço. E quando você põe isso como regra, você corta o transbordo natural, irmão. O transbordo natural é deixar fluir. Quando eu era atleta, no começo, cara, eu me dedicava demais. Então eu ficava sem dormir, treinava ao extremo porque eu queria ter os melhores resultados. E até consegui obter alguns resultados nessa época assim. Mas, cara, o sacrifício era tão grande que lesões, problemas gerais com o corpo, que não valia a pena. Quando eu entendi o rolê, mudou a minha percepção, mesmo como atleta. Então, mesmo como atleta de alto rendimento, o alto rendimento não é velocidade. O alto rendimento é deixar fluir. Ou seja, tem tempo de treinar, mas tem que ter tempo de descansar. Tem que ter tempo de liberar a mente. Porque isso também é alta performance. A recuperação faz parte da alta performance. Sim. A mente livre de tudo faz parte da alta performance. Então, e a natureza, para mim, é o maior exemplo disso. É o maior exemplo de que, para a gente chegar em algum lugar, a gente não precisa correr. A gente só não pode desistir, porque você vê a natureza não desiste. Sim. A planta vem ali, ela vai embora. Se ela tiver o básico, ela vai embora. Eu costumo falar que é o trabalho inteligente, é o TI, trabalhar com TI. É isso aí. Trabalho inteligente. Boa. Porque, por exemplo, a gente está num ritmo acelerado aqui. Verdade. Mas se a gente não tiver um trabalho inteligente, a gente vai... Igual você conversou comigo aquele dia. Você está em cima, na montanha, você consegue ver. Exatamente. A bifurcação. Então, é um trabalho inteligente. É isso aí. Senão você começa a entrar em todas as veredas, o tempo passa, não gerou resultado. Nada. Então, é um pouco disso. Eu acho que se o trabalhador mesmo, se ele entendesse que não é sobre o esforço, mas é sobre a inteligência que ele coloca lá, o resultado mudaria. Total. E para eu ter essa inteligência, aí volta no tema que a gente está falando, o conhecimento. Aí, para eu ter o conhecimento, eu tenho que dedicar energia, tempo, dinheiro em aprender. Sim. Então, é um passo a passo, né, Emerson? A gente vencer na vida, a gente entende que é um passo a passo. E por que as pessoas não conseguem também ter essa clareza, na sua opinião? Por que poucos são os que rompem essa barreira, por exemplo, da pobreza ou da mentalidade escassa? Por que poucos conseguem romper e... Eu acho que é cultural, irmão. Sabe por quê? Nos é ensinado, quando pequenos, que você só vai ser bem-sucedido se você... Primeiro, colocar na sua cabeça que o ideal é você precisa fazer faculdade, você precisa ir para um campo específico, se dedicar muito tempo aos estudos, e depois ou você precisa de um cargo público, onde você vai ter estabilidade, ganhar bem, então ficar fazendo... Ou fazer medicina, que dá muito dinheiro, né? Ser médico, ganhar muito dinheiro. Só que acontece. Então, coloca isso na sua cabeça. E as pessoas, e os pais também ajudam nessa formação. Querem, sim, porque acham que isso vai ser um orgulho, o filho ser formado, tudo. Eu falo isso porque eu fui assim. Sim. Meus 3 filhos, a única coisa que eu cobrei deles foi o seguinte: eu quero os 3 formados. Ponto final. Hoje eu não falaria mais isso. Sim. Entendeu? Hoje eu aprendi que não é importante. E aí volta no que você falou. Você foi muito assertivo quando você falou que o conhecimento está totalmente disponível. Um livro, imagina, uma pessoa para escrever um livro, por exemplo, você pega o seu livro, ó. Eu controlo o meu dinheiro. E você? Esse aqui é do Wellington Lemos, tá vendo? Esse livro aqui dele. Olha que interessante esse livro. Isso aí. O que acontece? Porra, se eu preciso conhecer sobre dinheiro e cuidar bem do meu dinheiro, eu tenho algumas opções. Vamos lá. Uma, eu vou aprender sozinho, vou me lascar, vou perder pra caramba até aprender, mas aprende. Tá? Se for dedicado, você aprende. Isso. Uma segunda opção. Porra, eu posso pegar a mentoria do Wellington. Então, dá uma mentoria, uma assistência, tem uma equipe que vai te ajudar e vai fazer você chegar onde você quer. Porra, legal, um segundo caminho. Mais rápido, inclusive. Muito mais rápido, mas muito mais rápido. Sim. Só que daí você não tem condições financeiras para poder adquirir o tempo do Wellington. Aí, e você quer prosperar? Porra, cara, se ele dá mentoria, se ele é um mentor e ele tem tudo isso, se ele escrever um livro, você acha que ele vai escrever o que aqui? Mais ou menos o que ele sabe? Ele pôs todo o conhecimento dele aqui. Tá tudo aqui. Sabe por quê? Você não vai correr o risco de assinar uma coisa onde a informação não é verídica. Tá validado. Então pronto. Tem joias raras aí dentro. É só pegar e abrir. Então, né? Aí o que acontece? Você quer estudar economia, fazer uma faculdade, pós-graduação, mestrado em economia para você entender de economia? Ou você quer ler um livro
em 2 horas, lendo bem devagar e digerindo tudo, em 2 horas, você ter o conhecimento todinho que vai resgatar a sua vida. Isso aí. Então, eu acho que só que a gente não tem cultura de ler. Esse é um problema do brasileiro também. Então, se a gente conseguisse colocar isso como cultura, de ler livros, e até buscar conhecimento, porque por mais incrível e maluco que possa parecer, mas, por exemplo, você hoje está no Conselheiros, do Pablo Marçal. Sim. Ticket mínimo R$300 mil, só Isso. de entrada, fora todos os outros custos. Então, vamos lá. Se eu falar para você que todo o conhecimento que ele te passa aqui, você tem na internet gratuito. O mesmo. Pois é. Isso a gente tem clareza. E onde está a diferença? 2 coisas são as diferenças. Primeiro, o conteúdo, para nós, ele é organizado, de uma forma organizada. E segundo, que ele tem experiências com ele. É por isso que a gente paga. Mas não pelo conteúdo. Acho que essa frequência... Sim. Né, essa frequência é como se você tivesse parado e vai passando um trem em alta velocidade, aquele trem bala. E literalmente você só tem 2 opções. Uma, continuar parado e ver o trem passando e ir embora, ou mergulhar no trem e junto. Então, para mim, assim, a experiência tem sido essa. Mergulhar, né, entrar de cabeça no trem bala e ir embora. É isso aí. Né? Esse livro aqui, Deus me deu ele em 2021, altas horas pela madrugada escrevendo, e tem uma mensagem profunda. A segunda edição já era para eu ter feito. Nesses 4 anos eu forcei a barra em não fazer, enrolei. E agora a gente está lançando agora em novembro. Pô, tá legal. Estamos mandando para a gráfica essa semana. Novembro é a segunda edição do Eu Controlo Meu Dinheiro. E você? Totalmente diferente, com conteúdo mais robusto, mais completo ainda. Por quê? Porque a gente entende que o que as pessoas acessam sobre conhecimento e sobre finanças nesse livro, se elas colocarem em prática, a vida muda. Mas aí outro ponto, não basta ler. Se eu vou ler algo e eu não colocar em prática, não adianta nada. Né? Então, sábio é aquele que busca conhecimento e pratica. E aplica. Então, fica a dica para você que está assistindo, não compre só livro. Leia e aplique. Senão não faz nenhum sentido. O conhecimento é igual... Até a água, se ficar parada, apodrece. Imagina o conhecimento, você perde. E existe um estudo que diz que com 6 meses de um conhecimento não usado, ele vai diluindo, ele se apaga da sua mente. Sim. E você perde o conhecimento que você adquiriu. Exato. Então não faz nenhum sentido. Agora, é muito sábio, né? Já que a gente está falando lá de conhecimento e ele liberta, ler livro é um tipo de conhecimento. Se você... Olha que interessante, que eu não tinha na minha época. Você quer saber sobre educação financeira e agora sobre inteligência financeira. Também evoluiu, né? Evoluiu? Então, inteligência financeira. Se você falar, cara, eu preciso aprender sobre isso. Simples. Você vai na internet e fala assim, melhores livros sobre educação e inteligência financeira. Ele vai te dar os livros. Depois você fala assim, desses livros, qual a síntese de cada um? Por exemplo, você fala assim, eu quero aprender sobre tal coisa. Qual desses livros está mais claro, mais fácil, mais tal? Você põe lá. Cara, ele vai te dar tudo. Aí você vai pegar, vai lá, compra um livro. Você vai pagar aí menos de R$100 no livro. Aí você vai pegar esse livro. Né? Você vai vir aqui 2 horinhas. Ler. E aí, irmão, é só pôr em prática. Então, a diferença de quem prospera e não é quem executa, irmão. De verdade. Não é sobre o conhecimento adquirido. É fundamental ter o conhecimento adquirido, mas é o que você falou. Sim. Se ele não for colocado em prática, esquece, não faz nenhum sentido. É igual ideia de negócio, né? Chega muita gente, eu tô com essa ideia, vale milhões. Mas a ideia por si só é uma semente que não vale nada. Vale nada. Né? Então as pessoas têm aquela falsa ilusão de que ler muito também vai me fazer mudar de vida. Se eu não pratico nada do que eu leio, a mudança é zero. A mudança a obesidade mental. É isso aí, não faz nenhum sentido. Exatamente. E aí depois você vai ter que... E tem um problema maior, porque assim, diz que o conhecimento não ocupa espaço. Em partes eu concordo, em partes não. Porque se você enche muita mente de alguma coisa, ela não tem espaço para coisas que você precisa colocar em algum momento. Se ela estiver muito cheia, com muito conhecimento, sem você... Eu acredito que o conhecimento é mais ou menos assim. Você vai lá e adquire um conhecimento. Por exemplo, eu leio o seu livro e falo, cara, legal, eu preciso aprender, então isso aqui. Então, eu tenho que pegar 20% do valor que eu ganho e eu preciso investir esse valor. Vamos imaginar que fosse isso. Sim. Então, legal. Porra, cara, agora eu tenho que fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Então, veja bem, quanto que eu ganhei? Eu ganhei R$10 mil, 20% são 2 mil. Então, esses 2 mil eu vou investir, vou fazer isso. Neste mês, próximo mês, vou fazer de novo.
vou fazer de novo. Você começou a fazer, isso vira automático. Aí isso não ocupa mais espaço no seu cérebro. Por quê? Porque você já automatizou. Isso. Então, esse conhecimento você não perdeu, você vai para o próximo. E você abriu espaço para novas coisas. Sim. Agora, se você deixa só na mente, se eu ponho lá esses 20%, coloco isso e não ponho em prática, daqui a alguns meses, eu chegar, cara, eu sei que eu tenho que fazer um investimento. Qual que era o percentual mesmo? Puta, era 10%, era 20%, era 50%. Puta, cara, não lembro. Aí você vai lá perder mais 2 horas até achar o ponto e tudo mais. Por quê? Você já perdeu. E quando você põe em prática, você não perde. E além de não perder, você abre espaço. Quando você abre espaço, você põe mais conhecimento. Aí sim o conhecimento não ocupa espaço. Agora, se não executar, irmão, isso é para tudo na vida. É igual dirigir, né? Você está aprendendo a dirigir e fica muito tenso aqui na frente. Preocupação, tensão. Depois... Acabou. Você flui, que é uma beleza. Então, é um pouco disso. Eu acredito muito no poder da educação transformadora, aquela que realmente a pessoa, ela não só é o aluno, mas ela também transborda. É o que Pablo ensina muito pra gente, transbordar. À medida que você aprende e ensina, você aprende 2 vezes. É exatamente... fixa. É o que você está falando, é o que vai fixar o aprendizado e fazer você ter resultados, né? Então, todo mundo que está assim à minha volta, a gente vai trabalhando, direcionando e fazendo a pessoa praticar. Eu tenho uma aluna de mentoria individual, um casal, na verdade, e uma das tarefas é encontrem mais um casal ou um casal para vocês repassarem durante a semana aquilo que a gente está vendo. Que legal. Que a mentoria na segunda. E a dificuldade é essa. É a pessoa se abrir, a pessoa passar o conhecimento. Então, se eu entendo que o natural, vamos trazer para a natureza, que você falou que é o mais próspero. Imagina um pé de manga, a manga cresce, se cair vai gerar uma outra manga, vai cair o caroço ali vai gerar um outro, né? O fruto vai gerar um outro pé de manga, e assim é a natureza. É o transbordo, é natural. E aí quanto mais você transborda, mais você tem, mais você... Então, é por aí. Uma semente vira uma árvore vira uma floresta vira um ecossistema no mundo. Então, é isso. A natureza é tão louca. Eu só consegui observar isso quando eu parei. Eu tive que parar com os negócios. Se eu não tivesse parado, eu acho que nem aqui eu estaria hoje. Sim. Talvez tivesse até morrido de tanta coisa. Mas quando eu parei, eu comecei a observar algumas coisas. E uma coisa me impactou muito lá no litoral. Qual foi? Praia. Foi o seguinte, tinha algumas regiões ali mais antigas. E eu comecei a observar que algumas construções antigas, por algum motivo, elas estavam desabitadas. Ou porque foram tombadas por alguém, alguma coisa. E o que é interessante, você vê uma construção antiga, a natureza invade, irmão. A natureza não está nem se é concreto, se é ferro, o que é, se é tijolo. Ela começa a entrar no meio, ela se entranha nos negócios. E daqui a pouco desaparece a construção. Você só vê vegetação. Daí você fala assim, como é que pode, no cimento, e às vezes chão, todo cimentado também, no cimento, no meio de concreto, com ferro, com tudo, a natureza dá um jeito e ela nasce, ela cresce, ela toma conta. E se ficar alguns anos, ela derruba tudo aquilo e ela toma conta. Ou seja, a natureza, a força da natureza é descomunal. Só que ela não agride nada. Ela só vai procurando vai ocupando sol, seu espaço, procurando a chuva e vai indo ali e toma conta. E eu acho que nós precisamos ser assim. Então, isso é o trabalho eficiente, é o que você falou. Então, não é se matar a trabalhar, não é o excesso que vai fazer você chegar em lugar nenhum. A melhor estratégia é você seguir a natureza. Ou seja, o que mais? O coração. Sim. O coração bate sem parar, não bate? Com certeza, não pode. Só que ele bate, relaxa. Bate, relaxa. Então, mesmo o coração que nunca para, tem o tempo de bater e o tempo acelerar de e desacelerar. Relaxar. Então, na vida, tudo é assim, irmão. Se a gente quiser... É importante acelerar. Em alguns momentos, alguns projetos. Mas, assim, tem que ter um tempo para isso. Então, você fala assim, olha, agora eu vou acelerar esse processo, então vou abrir mão um pouquinho do meu tempo para outras coisas, vou acelerar aqui até tal data. Aí faz todo sentido. Sim. Agora, você fala assim, eu tenho que acelerar aqui, não, até não está respirando, até não aguentar mais, não faz nenhum sentido. Esse ano, para mim, eu estou no meu sétimo ano, né? No ano do descanso mesmo. Tá. E aí,
como é difícil você ter um ano de descanso, um período ali sabático. E aí, um pouco antes de eu entrar no conselheiro, toda essa movimentação que aconteceu na minha vida, eu estava conversando com Deus, entendendo, mas até quando? É realmente até ano que vem? Então, eu já estava me preparando emocionalmente para 2026. Para ser o ano de... O ano 1 de volta, né? Começar o ciclo, exatamente. E eu já conversei com minha esposa, olha, eu estou no ano 7, estou no descanso, então está tudo bem. Ano que vem é o ano 1, então você já sabe como que vai ser. Então, a gente já estava se preparando para isso. E aí, de repente, ali aconteceu que eu vim para a palestra, da palestra fui para o IP, do IP fui para o conselheiro e tudo literalmente acelerou. Então, o que foi que eu entendi? O meu ano 1, ele já começou. Então, nesse ano 1, literalmente, eu preciso acelerar. Por quê? Porque no momento que eu acelero, aquele tempo que eu havia deixado de lado, aquilo que Deus me deu, ele recupera, remira o tempo. Né? Então, Deus ele é mestre em remir o tempo. Sim. Então, eu entendo hoje que eu preciso acelerar. É importante o descanso, ter os meus curtos momentos de descanso ali, de desfrute com a família, mas eu estou nessa fase. Boa. De acelerar, mas de forma inteligente, de forma intencional em tudo. Cada projeto que eu estou colocando energia, tempo, boa, dinheiro de forma intencional. Boa. Cada pessoa que eu estou me conectando, cada lugar que eu estou frequentando, tudo de forma intencional. Porque eu sei que não adianta eu estar correndo, mas aleatoriamente. Então, não tem como o resultado não vir se você entende que é o trabalho inteligente, é acelerar no momento que precisa acelerar e é ser intencional. Boa. É o que a gente aprende muito. Os negócios, eles acabam acontecendo também de forma natural. É o que você está trazendo. A planta, ela começa a se enraizar e achar o seu lugar. Acabou. Os negócios, quando você entende que o esforço não é sobre o esforço, mas sobre as conexões, sobre o coração, principalmente o coração, os negócios começam a fluir de forma natural. É isso mesmo. Estava no escritório ali agora, e aí conversando com a pessoa ela tem um projeto que faz internacionalização de empresa para Dubai. E a gente já está conversando para em janeiro levar um grupo de empresários para Dubai. Puta, que legal. Isso é uma conversa totalmente informal, aleatória, mas a gente já se conhece aí há alguns meses e nunca tinha falado de negócio. E aí, nessa conversa de hoje, surgiu o negócio na mesa e a gente entendeu, não, dá pra gente fazer alguma coisa e potencializar isso aí. Então, é natural o crescimento, empresa, tudo é natural. A gente não pode atropelar o processo também. Mas é o que você falou, tem um momento de acelerar, tem um momento de dar aquela desacelerada. E tá certo, é assim mesmo. E você tem 2 eventos aí, vamos falar um pouquinho desse evento. Temos 2 eventos, estou pensando em marcar o terceiro já. Boa. Pensando em marcar o terceiro. A gente tem um evento agora dia 19 de novembro, que é um evento para empresários, chamado Business Boom. Um evento onde a gente vai trabalhar vendas, finanças e gestão. As 3 maiores dores de qualquer empresário. Ou é vendas, ou é finanças, ou é gestão. Ou os 3, né? Os 3. A maioria dos empresários tem essas 3 dores. Sim. Então a gente está com outros 2 sócios, parceiros desse projeto. Legal. Que são muito bons também, cada um na sua área. Eu vou entrar com a parte financeira. Então, 19/11, fica aí o nosso convite. Vai ser aqui na plataforma, dia inteiro, imerso realmente, para não só o conhecimento, mas a prática. É o que a gente falou. Só o conhecimento não vai ajudar, mas se a gente trouxer ferramentas práticas para o empresário, eu tenho certeza que o 2025 ele termina diferente. Sim. Então, esse é o nosso convite aí para você que está assistindo. Dia 19/11. 19/11, esse é o primeiro. É um o quê? Sábado? Quarta-feira. Quarta-feira, 19/11, quarta-feira. Então, um evento aí não pode perder, hein? 3 conselheiros bravos aí vão falar sobre gestão, sobre vendas e sobre finanças. Exatamente. Cara, 3 dores. Isso aí. 3 pilares. 3 pilares. E o segundo evento que a gente já está agendado, 3 de dezembro. 3 de dezembro. Isso, esse é o Vision Day. Uma nova visão para médicos e empresários. É um evento que a gente está trazendo de uma outra empresa nossa, que é a Nuvimed. Então, qual o objetivo desse projeto Nuvimed? É trazer o conhecimento empresarial para o médico. Boa. O médico ele se forma em medicina, mas ele não entende de negócio. Não, nada. Aí abre o consultório, abre uma clínica, o que é que acontece? Quebra, se endivida. É o caso do Alan, meu sócio, que vai estar aqui com você provavelmente semana que vem. 2,5 milhões de dívida, quando a gente se conheceu 2 anos atrás. Sim. Por quê? Porque ele se formou em medicina.
Então, a ideia do Vision Day é a gente trazer ferramentas e conhecimento 360 graus para o médico se tornar um empresário de sucesso. Finanças, marketing, vendas, recrutamento e seleção, processos, enfim, tudo que o médico realmente precisa para se tornar um grande empresário. Então, 3 de dezembro. 3/12, então Vision Day. Vision Day, exatamente. Tá? Um empreendimento focado em tornar os médicos empresários. Até porque, eu não sei se você sabe, você que é médico que está aí, cara, sabia que você vive menos do que a maioria do povo? Estatisticamente, isso é fato, né? É. O médico vive Porque menos. é muito estresse, muita responsabilidade. E assim, eu considero médico, considero não, isso é uma realidade. É uma das pessoas que mais tem autoridade sobre as pessoas, principalmente Sim. as mais simples. Porque quando o médico fala uma coisa, a gente leva ao pé da letra. Então, o médico falou, você tem que seguir. E é muita responsabilidade para o médico. É um estresse muito grande. Não é fácil e é por isso. Por isso mas por que o médico ele tem um impacto tão grande na sociedade, como você falou, mas nos negócios a maioria não consegue romper? Não dá tempo dele aprender sobre isso. O que acontece? Traz aquela questão da cultura que a gente já falou, né? É o mesmo parâmetro daquelas pessoas que não têm o conhecimento, só que o médico ele tem um agravante, é a falta de tempo. Aquela pessoa ociosa, aquela pessoa pobre que não produz, ela tem muito tempo ocioso. Os dois é ruim, é o contrário. Ele é o contrário, ele não tem um tempo ocioso porque ele atende muito, só que ele não tem tempo para a família, para a saúde de si mesmo, para buscar sobre conhecimento empresarial. Por que os eventos a gente está colocando na quarta-feira? É intencional, para tirar ele da zona de conforto. Boa. Se eu faço final de semana, ele já não está com a família, então vai ser mais um motivo para ele não estar. Então, quarta-feira é um dia para você, médico, sair do seu consultório, da sua clínica e vir aprender sobre gestão empresarial. Isso vai mudar a chave, a tua mente e vai trazer resultados que você ainda não conseguiu. Não, com certeza. Meta aí. E ele tem um problema, o único tempo que sobra para ele, sabe o que ele faz? Ele tem que fazer adequações à área que ele atua. Então, ele tem que fazer simpósio, tem que buscar mais conhecimento. Atualização constante. A atualização tem que ser constante para médico. Sim. E aí, o que acontece? Já não tem tempo e ainda tem que arrumar tempo para isso, ou seja, ele sacrifica a família, a saúde, o sono, e aí morre mais cedo, não tem jeito. Uma solução para essa questão do tempo médico é o que a minha empresa traz, as Zooms, né? A gente faz a gestão financeira do médico para ele ter tempo. Hoje eu fiz uma reunião com uma cliente lá de Rondônia, e aí ela falou, eu tô sem tempo para fazer isso na recepção, na sala de ambulatório. Eu disse, eu acho que a única coisa que você não se preocupa é o financeiro, né? Ela riu. Por quê? Porque a gente cuida do financeiro. Então, o médico, quando ele entende que precisa de gente qualificada em todas as áreas, precisa ter uma boa recepção, ter um bom financeiro, uma boa equipe de enfermagem, ele entende que, poxa, agora eu consigo focar um pouco em mim, um pouco na família, um pouco na empresa, como empresário mesmo, né? Eu costumo falar que o médico, ele só é médico na visão clínica enquanto o paciente está na frente dele. O paciente saiu, agora ele tem que entender que ele é empresário. É isso mesmo. Porque senão ele veste o jaleco branco e ele acha que a vida dele se resume a um jaleco. Mas e não eles pensam assim. A maioria. Então, a Nuvimed, ela vem para quebrar que legal, irmão. um pouco dessa cultura. Uma coisa muito boa. E estamos colocando muita energia e confiante, porque a gente entende que foi um direcionamento de Deus para esse projeto também. Que bom, e a gente já tem colhido alguns pequenos frutos, aí, pequenas sementes. E eu tenho certeza que com a direção de Deus vai fluir muito. Deus está no caminho, no comando e realmente essa proposta é muito bonito. E eu acho que os dois projetos são muito bons. Sim. Esse para médico vai resgatar vidas. Médico ajuda tanto, né? Sim. A salvar vidas, e vocês agora estão ajudando a salvar a vida dos médicos para que eles possam salvar até mais vidas de uma forma diferente. Tem muito jeito de a gente ajudar pessoas. Sim. E os médicos se dedicam muito, é uma classe, quer dizer, toda a área de saúde é uma classe nobre que a gente deve muito respeito, mas é muito desgastante, muito estressante, não é fácil. Então, se tem alguém como você que tem uma empresa especializada em cuidar principalmente das finanças, da inteligência financeira, para que... E olha que interessante, eu tenho certeza que se você cuidar da saúde financeira, né, com a inteligência financeira dos médicos, por incrível que pareça, além dele ter mais tempo para a família, mais qualidade de vida, vai sobrar mais dinheiro do bolso dele.
Nem ele pagando pra você. Esse é o principal fato. Não é interessante Esse isso? É o principal eu tenho certeza disso. Você não me falou, mas eu sei. Então, se você acha que isso é um custo, isso não é um custo. Não é um custo. De verdade, o resultado, ele vai muito além. Gigante. É gigante. Porque assim, eles não têm tempo nem de investir o dinheiro, nem de usar, e vocês com certeza vão gerir o dinheiro deles de uma forma muito... O que você falou? Inteligência financeira. Então, faz todo sentido. Sabe um depoimento interessante que eu recebi? O cliente chegou para mim e disse assim, Wellington, sabe qual foi o maior impacto depois que você chegou para a gente? Eu pensei que era redução de custo, investimento. Aí a pessoa olhou, o que é que você acha que foi? Eu? O que é que você acha que foi? O maior investimento? O maior impacto quando a gente entrou na empresa dele. Foi uma mulher, na sua visão. O maior impacto é o tempo com a família. Não foi. Não foi tempo com a família, não foi redução de custo. Consegui dormir. Com certeza. Tranquilidade. Wellington, eu tô conseguindo dormir. Eu deito, eu durmo, porque eu sei que a sempre precisa de remédio. Que eu mesmo me receitava. Sempre precisa de remédio. Acredita nisso? Então, acredito. Quando eu começo... Isso é básico, né? Demais. Quando eu começo a olhar, Hermeson, para esses feedbacks que a gente recebe... Legal, né? Não tem como... Ver que está no caminho certo. Não tem como reduzir. Muito bom, irmão. Médicos, por exemplo, com problemas de depressão. Médicos querendo tirar a própria vida... Né? E aí liga para mim, a gente vai à noite para o escritório, conversa, direciona. Médicos endividados que não sabem o que fazer. Então, tudo isso mostra que a gente está no caminho certo e entende Deus, que não pode diminuir o ritmo, não pode mudar o foco. O foco é esse, é continuar. Entrei no Conselheiros e eu estava preocupado porque, e agora? Como que eu vou focar lá, focar aqui? E a gente contratou uma pessoa para entrar lá na empresa e tocar um pouco daquilo que eu fazia, porque eu preciso estar aqui também. Sim, né? É o que a gente falou, de forma intencional, trabalho inteligente. Boa. Então, eu contratei uma pessoa para tocar um pouco do que eu fazia, eu estou aqui, então eu acredito que esse é o caminho e vamos continuar. Eu não tenho nem dúvidas, focando irmão. nisso aí. É um trabalho muito bonito. Irmão, eu ficaria com você aqui horas. O papo é muito bom. Acabou já? Já acabou? Não, sabe qual é o problema? Nós temos uma reunião com o Pablo. 17 horas. Não, já passou. Já passou? Já passou uns 15 minutos que já está em reunião e a gente aqui. Então eu vou pedir para você fazer suas considerações finais. Fala para o pessoal o que você vai oferecer para eles. Fala dos 2 eventos para a gente poder ir para essa reunião. Tá bom, vamos lá que o Paulo está esperando. Olha só, dia 19/11, você que é empresário, precisa entender e aprender de forma prática sobre vendas, finanças e gestão. Eu quero te convidar a você vir aqui na plataforma internacional. Segue a gente na rede social que vai ter o link lá para você fazer a sua inscrição. Dia 3 de dezembro, você é médico, profissional de saúde, também quer desenvolver a carreira empresarial, procura a gente na rede social, vai ter um link lá, faz a tua inscrição. Nos 2 eventos, pode você e um sócio, você e o seu cônjuge, porque ninguém aprende nada, ninguém cresce sozinho. É bom estar acompanhado. Então, nos 2 eventos, venha você e mais um, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença no seu processo de crescimento e a gente vai estar aqui para te entregar o conhecimento de forma prática. Acho que é isso, rede social, para quem quiser aí acompanhar e seguir a gente. O Wellington Lemos, com X no final, Lemos com X de exponencial, porque é isso que a gente provoca no meio que a gente entra. A exponencialidade, a multiplicação. Né? Sim, o reino, ele é multiplicação, ele nunca é subtração ou soma, ele é multiplicação. E é isso que Deus tem nos direcionado. E principalmente, assim, família. Né? O foco das tuas finanças é para que a tua família tenha uma vida melhor. Não é sobre a tua empresa, mas é sobre o núcleo familiar que Deus tem colocado em tuas mãos. Então, entenda, você precisa mudar a sua vida financeira, não por causa de você ou do seu ego, mas por causa da tua família. É neles, primeiramente, que Deus tem confiado aí os recursos financeiros para vocês. Muito bom, pessoal. Vocês gostaram? Eu gostei demais. Então, assim, você que é empresário ou médico, olha que interessante. Se você é médico, está na hora de você virar empresário. E se você é empresário e não cuida das suas finanças com inteligência, então tá Wellington aqui que vai ensinar você a fazer isso. Então, o médico vai ganhar de brinde aí a inteligência financeira do empresário e o empresário, o empreendedor, precisa cuidar dessa área, que senão, daqui a pouquinho, se você ainda estiver dormindo, logo, logo você vai parar de dormir se não estiver cuidando bem das finanças. Ele vai cuidar disso para você e tanto médico como empresário e empreendedor, a partir de hoje vai dormir sossegadinho, porque não vai se preocupar com essa parte, ele tem uma equipe profissional para cuidar de você. Então, assim, ó, Wellington Lemos X, segue ele lá, vai dar todas as informações
2 eventos. Um dia 19 do 11, que esse tem 3 áreas para empresário, e dia 3 do 12, especial para os médicos. Então, cai para dentro, entra lá no Instagram dele e até o próximo Master, ou melhor, Mestre Talks. Que Deus abençoe cada um de nós. Até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Aguardo lá no Instagram. É isso aí. Valeu, doutor.